Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando então o nosso trabalho. Vamos para o nosso livro O Consolador. Tá certo. O livro O Consolador, de Emmanuel, a psicografia do Chico. Hoje nós estamos seguindo aqui com a primeira parte, psicologia, e nós vamos avançando com a questão, a partir da questão número 44. Nós vimos aqui esse tema bem interessante. Nós estudamos ontem não, no nosso último encontro, né, antes de ontem, as questões número 42 e 43. Nessas duas questões nós observamos aqui a curiosidade dos nossos amigos aqui quando da elaboração do livro, mas que também se torna a nossa curiosidade, principalmente a partir dos avanços que as ciências atuais, principalmente essas ciências humanas e as ciências biológicas, avançam no campo da pesquisa, procurando a sede da inteligência, a sede das emoções, a sede da consciência. E naquela discussão, se tudo isso é resultado do funcionamento do nosso organismo, se isso é alguma ilusão que o nosso cérebro produz, ou se existe algo além. E nós vimos aqui que Emmanuel reforçava os conceitos espíritas, mostrando, né, que existe essa longa trajetória que nós aqui do mundo físico procuramos empreender para poder alcançar, entendendo ali qual é o elemento causal de tudo aquilo que nós acompanhamos na nossa vivência, nas nossas experiências aqui do mundo material. Então nós vimos na 42 se como podemos compreender pelo Espiritismo o preceito que a psicologia afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como fundamento da nossa vida mental, né? Então, no nosso encontro passado, nós trouxemos inicialmente uma visão do que é a psicologia, quais são as suas áreas de atuação, e depois vimos também das neurociências, quais são as suas áreas de pesquisa. E aqui nós reforçamos, né, que esses 5 sentidos que nós temos, que são as portas de entrada dos estímulos que nós recebemos, se são eles os responsáveis por tudo aquilo que nós sentimos, que nós vivenciamos. E aí, claro, como Emmanuel coloca, que o Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto e consolidado ali pelas experiências atuais, pelas experiências do passado. Na 43, colocando aqui como a psicologia, né, que é a sede da memória, do julgamento e da imaginação, tudo isso tem sede em partes do cérebro humano, que ainda vem sendo pesquisada, né? Lembrando que o cérebro é o órgão mais misterioso que nós temos, né? Porque é dele que parte tudo aquilo que manifesta da nossa personalidade, das nossas potencialidades intelectuais e emocionais, né? Então, é perguntado aqui pelos amigos a Emmanuel se é no cérebro de fato, se a ciência pesquisando, especialmente as neurociências, se elas pesquisando o cérebro vão encontrar ali os pontos, né, os processadores, digamos assim, de onde partem, né, todas essas manifestações do indivíduo. E aqui, como Emmanuel colocou para nós, distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral, que é o espírito, né? Nós vamos entrar então na 44. Pergunta aqui então, pergunta aos nossos amigos: poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das ordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Responde Emmanuel: movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Então, muito bem, quando nós falamos em desordens mentais,
nós consideramos todos os traumas, todos os distúrbios emocionais e psicológicos que nós vivemos aqui na nossa realidade do mundo físico, no nosso dia a dia, na verdade, né? Não na realidade do mundo físico, mas pensando de um modo mais simples, no nosso cotidiano. Então, quando nós começamos a observar por que eu sofro uma situação emocional, no caso que a gente tem encontrado bastante, né, como é dito pela mídia e pelos especialistas, que o século XXI traz como principal patologia a depressão. Então nós temos depressão, temos ansiedade, temos comportamentos compulsivos que vão surgindo e naturalmente a psicologia e a psiquiatria procuram estudar o contexto daquilo que a pessoa vivencia ou estudar a sua anatomia, principalmente ali o cérebro, para saber exatamente qual é a causa desses distúrbios. E aí então o que a doutrina espírita apresenta para nós trata exatamente ali como sendo as nossas experiências a sede dos traumas, das culpas, e trazendo para nós também traumas do passado, culpas do passado, passado próximo, passado distante, assim como também as próprias influências espirituais de existências anteriores ou nessas existências atuais, nessa existência atual, como sendo a causa desses nossos desequilíbrios psicológicos. Então hoje nós temos dentro da área da psicologia, por exemplo, o uso de terapia de regressão de memória. Essa terapia de regressão de memória, ela foca naturalmente em vasculhar a vida do indivíduo, fazer ali um rastreamento da história do indivíduo, procurando nas suas experiências anteriores à atual, não de existências anteriores, mas experiências em épocas, em idades diferentes que ele vivenciou, procurando na sua juventude, na sua adolescência, na sua infância ou até mesmo na sua vida intrauterina, né, como muitos psicólogos costumam avançar, procurando ali qual é exatamente ali a causa, mas ainda assim o fato de nós estarmos restritos a essa vida presente ignora a existência do espírito. Esse foi o grande trabalho, né, do Dr. Ian Stevenson, que fazendo pesquisas sobre vidas passadas, ele acabou esbarrando, né, exatamente naquela linha que separa a vida presente da vida anterior. Né, o Dr. Brian Weiss também fazendo pesquisas nesse sentido. Então, fazendo uma regressão de memória, procurou explorar o máximo que a sua paciente podia apresentar, até o momento em que ele ultrapassa a linha que divide uma existência da outra aqui no mundo físico, em que as histórias começam então a se separar. A história da vida presente com a história da vida passada, e mostrando que aquilo que foi vivido no passado reflete na vida atual. Isso trouxe uma grande polêmica na época, porque partindo do princípio de que o espírito é apenas um objeto de crença, ele depende apenas da fé das pessoas, e que quando se fala em ciência nós não podemos misturar com fé, e isso acabou, como continua acontecendo hoje, trazendo para nós ali uma grande dificuldade para que essas ciências, no caso as ciências humanas da psicologia, possa compreender a realidade do espírito. Mas Emmanuel vai trazendo para nós então, principalmente o esclarecimento que o espiritismo vai apresentando, e a partir desse esclarecimento, analisando esses elementos, esses fenômenos que chegam para nós, começa a construir uma ponte entre aquilo que a nossa ciência explora no mundo físico e aquilo que o mundo espiritual apresenta para nós como realidade. Mas ainda assim, nós vamos encontrar sempre um trabalho para tratar os transtornos que uma pessoa vivencia, mas não procurar a causa, até porque, como Emmanuel coloca na resposta que ele deu, as nossas ciências, no caso a psicologia, não pode encontrar na atualidade, nos seus métodos, investigando apenas aquilo que o mundo físico oferece, a origem de tudo isso, somente através do conhecimento da natureza espiritual. Então esse é o ponto que ele apresenta para nós. E nós vamos vendo, né, que no caso da psicologia em especial,
ela vai realmente atingir ali o seu grande ápice no momento em que ela romper essa barreira, saindo da visão do indivíduo e passando a olhar a visão do espírito. Porque enquanto focar apenas no indivíduo, vai observar as suas experiências atuais. Quando começar a olhar a experiência do espírito, aí então ela vai transcender essa barreira e começar a explorar a história do indivíduo. Então a gente pode observar que muitas citações que nós já vimos nos livros que nós estudamos, em especial, né, o Manuel Filomeno de Miranda, porque como ele trabalha muito, né, a gente viu nos livros que nós estudamos dele, ele trabalha bastante ele trabalha bastante sobre o tema obsessão e dos transtornos mentais que as pessoas vivenciam, sejam pelas experiências traumáticas que tiveram, seja pelas influências espirituais. E não raras vezes nós acompanhamos que ele participava ali, ou que ele relatava algum tipo de conversa, alguma experiência que ele observava, algum tipo de evento que ele acompanhava, onde nós tínhamos ali espíritos que eram especialistas nessa área que nós podemos chamar de saúde mental, mas podemos ali ir além, chamar de saúde espiritual. Porque quando nós falamos em saúde mental, nós pensamos na mente do indivíduo encarnado, né? A saúde espiritual ela poderia ser entendida de uma forma mais abrangente. E aí então eles mostram essa mesma psicologia, essa mesma ciência que estuda o indivíduo, suas experiências, suas emoções, seus traumas, mas de uma forma muito mais ampla. E o exemplo que eu tinha mencionado para vocês no encontro anterior, que falava exatamente da ideia daquele iceberg, em que nós temos, né, aquela grande pedra de gelo boiando, e nós vemos ali uma pequena ponta, sem ter consciência da dimensão que está submersa, que não aparece. Então, a psicologia que nós temos hoje, podemos dizer que é o início daquilo que o mundo espiritual tem para oferecer. E quantos aqueles que eram médicos ou psicólogos do mundo espiritual estudam exatamente essa psicologia a partir da visão espiritual? Nós temos principalmente ali, talvez a melhor referência que nós temos é a Joana de Ângeles. Assim como também o Dr. Bezerra de Menezes, que são dois espíritos que aqui no Brasil, que nós falamos aqui no Brasil naturalmente, porque esse é um trabalho que diz respeito ao mundo, né? Então, embora muitas vezes não se fale em espiritismo, nós teremos ali espíritos, teremos profissionais que, trabalhando em conjunto, trazem ideias, procurando explorar exatamente esse elemento espiritual, com outros nomes, com outras técnicas, com uma outra visão, mas evitando ficar apenas restrito no mundo físico. Então, para nós aqui do Brasil, Joana de Ângeles trabalha isso profundamente, né, e lembrando sempre que nós temos os estudos das obras de Joana de Ângeles lá no canal do Espiritismo.net, todos os domingos às 4h30, né, e nós estamos estudando atualmente o livro Plenitude. Então nós já vimos os 3 primeiros livros, né, Jesus na Atualidade, depois vimos, esqueci o nome, mas temos ali a chamada série psicológica. E essa série psicológica de Joana de Ângeles fala exatamente sobre a nossa vida, nosso comportamento, fala sobre as dificuldades que nós enfrentamos e tudo mais, mas o mais interessante de tudo é que o foco principal nunca deixa de ser o espírito. E quando nós falamos considerando o espírito, nós vamos falar sobre ele na atualidade, ele no seu passado, o espírito na sua história, na sua trajetória. Então, ela se torna para nós a melhor referência. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que quando encarnado, já em contato com a doutrina espírita, ele escreve o livro A Loucura sob Novo Prisma. E lembrando, né, que esse termo loucura, ele já não é mais utilizado no presente. Nós falamos em transtornos mentais. Mas o rótulo de loucura acompanhou durante muito tempo que ele usava. Nós veremos, inclusive, aqui também, né, nesse livro que fala sobre loucura, assim como no livro dos Espíritos e tudo mais, que a loucura mostra exatamente esse tipo de transtorno, mas o que o Dr. Bezerra de Menezes explorava era exatamente que não era simplesmente algo relacionado com o indivíduo na sua existência atual.
ou algum tipo de anomalia neurológica que ele vivenciava, mas falava do espírito. Até porque, daquilo que apresenta para nós no mundo espiritual, as angústias, as ansiedades, as depressões, até mesmo esses distúrbios mentais que nós encontramos, vemos no mundo espiritual em entidades, em indivíduos que não têm qualquer relação com o mundo, com a matéria, com o organismo. Então não se pode dizer que é o cérebro deformado que proporciona para o indivíduo um comportamento desequilibrado. Isso está relacionado diretamente com as experiências que ele vivenciou. E essas experiências são experiências do espírito, e não apenas experiências do mundo material. Então, essa ponte vem sendo construída, mas de uma forma ainda muito lenta. Mas, felizmente, nós vamos encontrar, como nós já vimos, né, por exemplo, aqui no Brasil, a Associação de Psicólogos Espíritas, a ABRAP, né, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, em que procuram analisar exatamente a prática da psicologia, porém a partir de uma perspectiva espiritual. Então, num consultório não se fala sobre religião, respeitando as crenças e a fé do indivíduo, mas a visão ela é muito mais profunda, porque ela trata do espírito e não apenas trata do indivíduo. Não é o indivíduo que tem um conflito dentro de casa, que tem um conflito no seu trabalho, que tem um conflito existencial. É o espírito que está vivenciando tudo aquilo. E dentro do ambiente onde se pode considerar como sendo a origem, a causa das suas dificuldades, ali também é visto a partir de uma visão espiritual. No caso de uma família, por exemplo, não são apenas indivíduos convivendo dentro de uma mesma casa, mas são espíritos reencarnados que estão ali trocando experiências trazidas de existências anteriores. Não é apenas o indivíduo que sofre um transtorno, mas é o espírito que tem ali causas que muitas vezes transcendem essa existência, que estão refletindo agora na sua vida. Então essa visão que a ABRAP apresenta para nós, né, nos seus congressos, nos seus trabalhos, nas suas exposições, pode ser o início, mas ainda é muito pouco diante daquilo que o mundo apresenta para nós em termos de pesquisas, em termos de práticas, tendo uma visão apenas do mundo físico. Então é aquele recipiente que nós trouxemos na semana passada, no nosso encontro passado, é aquele recipiente em que nós estamos fechados dentro de uma pequena caixa e toda a nossa existência se desenrola dentro dela. Uma caixa pequena, uma caixa estreita, uma caixa que traz para nós muitas limitações, sem termos a oportunidade de olhar para fora dela. Onde esse para fora é o que representa de fato todo o universo existencial do espírito. Contando a sua história, contando as suas experiências, contando a sua bagagem de vivências. Então, vai chegar o dia em que isso vai, de fato, essa caixa de fato vai ser aberta. E aí então todas as nossas ciências, principalmente essas relacionadas com o ser humano, essas ciências humanas, passarão então a ver, de fato, todo o universo vivenciado pelo espírito, e não apenas ali as suas experiências pontuais. Vamos lá. Próxima questão, número 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelho mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? As escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os preconceitos científicos, né? Por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira, a psicologia oficial, falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana,
examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Aqui sabe as palavras de Emmanuel, né? Então, quando ele fala para nós sobre a psicanálise freudiana, hoje nós poderíamos dizer que nós temos várias escolas. Tanto que Emmanuel aqui ele nem se deu ao trabalho de ficar debatendo se aquilo que a escola freudiana apresenta para nós, se ela é verdadeira, se ela não é verdadeira, se ela está no caminho certo, ou se não está no caminho certo. Ele simplesmente fala que ela, assim como outras escolas também, estão trabalhando no desenvolvimento e no entendimento do que é a consciência e de que forma, né, que as nossas emoções são geradas. Então, de Freud para cá, nós tivemos outras tantas abordagens, né, vindo, por exemplo, com Jung, que também foi uma outra personagem significativa dentro das pesquisas do nosso mundo, que trouxe ali a ideia, né, por exemplo, do inconsciente coletivo, a ideia dos arquétipos. Então, todas essas ideias são elementos que vão surgindo. Mas aqui o que Emmanuel apresenta para nós é que toda essa ciência acadêmica que nós vemos hoje, ela fica ainda muito presa ao mundo físico, à ideia do materialismo, em que nós somos apenas o corpo físico e cada corpo físico gera uma personalidade. Então ela tem uma resistência muito grande quando se fala sobre o espírito como sendo a origem de tudo. Respeitam crenças, porém não compreendem que o espírito não é um objeto de fé, não é um objeto de crença, mas ele é uma realidade. Nós vemos ali que tem algumas aberturas que vêm sendo apresentadas com essas pesquisas, que às vezes se aproximam, às vezes esbarram naquilo que o Espiritismo apresenta para nós como sendo essa realidade espiritual, mas ainda assim continuam apenas girando em torno da mesma ideia, de que toda a origem se encontra aqui no mundo físico. Algumas aberturas que nós temos, por exemplo, fala sobre essas terapias integrativas. Nós tivemos, por exemplo, a ideia que hoje é muito falada sobre constelação familiar, que inclusive vem aquele questionamento, né, se isso tem a ver com espírito, ou se é apenas um conceito da psicologia. Fala também sobre essas dinâmicas transgeracionais, que falam um pouquinho, né, sobre a continuidade da existência de um indivíduo com as influências daquilo que a sua família vivenciou no passado. Alguns tipos também de traumas que são falados, que são gerados pelo ambiente onde o indivíduo vive, das influências do meio, das influências do seu estilo de vida, do seu modo de viver, porém continua ainda muito preso, limitado aqui pelo Espiritismo. Então, limitado pelo mundo material. Então o Espiritismo traz para nós essa proposta, apresentando e insistindo. Agora, cabe a nós, assim como eu comentei com vocês sobre as pesquisas que são feitas, sobre os fenômenos da mente, que muitos deles ainda não são explicados devidamente, são apenas hipóteses que são apresentadas, como é o caso, por exemplo, né, das experiências da mediunidade, que são hoje rotuladas como sendo apenas fantasias da mente de um indivíduo. Experiências de quase morte, que fala sobre experiências de emancipação, que também hoje acabam sendo apenas limitadas ali à mente do indivíduo, em que ele pode estar sofrendo algum tipo de influência de substâncias no cérebro durante aquele momento, e ele então tem essas ilusões, essas impressões. Aliás, no nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos,
nós vimos agora, estamos já finalizando, inclusive, essa parte da emancipação da alma. Nós vamos entrar agora na parte do êxtase. Nós finalizamos sonho, sono, vimos letargia, catalepsia e morte aparente. E essa parte de morte aparente diz respeito exatamente a essa experiência de quase morte. Ou melhor, pode também ser relacionada a essa experiência de quase morte, que, claro, não foi abordada devidamente ali no Livro dos Espíritos, de uma forma clara, até porque a ciência naquela época ela não era desenvolvida o suficiente para isso, de um indivíduo receber uma anestesia, por exemplo, se recuperar de um trauma grave, porque não tinha medicamentos, não tinha terapias, não tinha recursos médicos para trazer de volta o indivíduo que passava por essas experiências tão graves, né? Que geravam tantos traumas neurológicos em especial. E hoje nós podemos fazer isso incluindo naquele rol de situações em que há essa emancipação da alma, também ali a experiência de quase morte. Então, quando nós falamos sobre todos esses fenômenos que falam sobre o indivíduo ter uma percepção fora do corpo físico, além do corpo físico, mais uma vez no caso da mediunidade, de experiência de quase morte, de sonhos, de experiências de pré-cognição, que é ali aquele que é chamado popularmente de profecias e tudo mais, tudo isso para nós são curiosidades, mas que acabam não sendo exploradas, né? Então nós vimos isso, que as ciências poderiam explorar, se dedicar um pouco mais a tudo isso. Mas, da mesma forma, hoje, falando aqui sobre psicologia, nós poderíamos também pensar por que existe essa resistência tão grande das ciências humanas aqui da psicologia em estudar o espírito. Ainda mesmo que esses fenômenos aconteçam, mesmo que esses fenômenos sejam ali patentes, sejam claros, né? Mas parece que existe ali uma resistência muito grande, como é colocado aqui por Emmanuel, de tentar se aproximar e entender de fato o que é aquilo. Às vezes, olha, deve ser isso mesmo. Porque não existe um celeiro mais fértil de pesquisa do que um grupo de médiuns. Submeter ali um grupo de médiuns que são ostensivos, que durante as manifestações trazem ali ideias, para que essas ciências, para que esses pesquisadores possam analisar não apenas neurologicamente, como é o caso das neurociências, mas também estudar a psique do indivíduo, a mente do indivíduo durante esse processo, para perceber que ele não é apenas aquilo que ele aparenta ser, mas que ele é um espírito, que ele está em contato com outros espíritos também. Quer dizer, por que não explorar tudo isso? Exatamente porque nesse campo existe ainda o preconceito. É aquela ideia de, espírito é coisa de religião, e nós somos cientistas. E aqui é bem interessante que Emmanuel fala sobre egos, fala sobre títulos pomposos, sobre expressões que chamam a atenção. Pegando aqui o trechinho que ele trouxe, ele diz assim: os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. E aí ele coloca aqui, que foi bem interessante, os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam o de subconsciente, sem definir, eu gostei dessa expressão, essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. E mais acima ele diz assim para nós: mas os seus mestres dessas escolas que são criadas, né, a escola freudiana, junguiana e outros nomes que são dados ali a partir daqueles que foram os seus idealizadores, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Então, enquanto as escolas debatem as suas verdades, a verdade fundamental continua ainda distante e inacessível para a maioria delas. Mas espera-se exatamente que essa evolução do conhecimento, mas principalmente o entendimento da realidade do espírito,
passem a ser a referência, passem a ser o objeto de estudo de todas essas ciências, principalmente quando se fala sobre o indivíduo. Muito bem, aqui depois embaixo, na questão número 46, como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Aqui, inicialmente, quando se fala sobre associação de ideias, nós vamos lembrar aqui que ele fala principalmente sobre a forma como os indivíduos geram, né, as dificuldades vivenciadas no campo da saúde mental. Por exemplo, ele vai colocar para nós aqui, nesse fenômeno mental, a gente vai poder chamar, por exemplo, sobre distúrbios como depressão, por exemplo, que elas são geradas, na verdade, a partir de um conjunto de ideias que vão gerando sentimentos, que vão gerando comportamentos que o indivíduo experimenta e que essa associação acaba depois trazendo aquilo que pode ser chamado de complexos. São associações de ideias. Então aqui, responde Emmanuel, sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do indivíduo dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro mental, que não é mais do que um instrumento passivo. Então, enquanto nós procuramos, fazendo ali tomografias para poder ver qual é exatamente ali o formato do cérebro, se todas as partes estão ali de acordo com os padrões e tudo mais, para procurar, por exemplo, por que o indivíduo se comporta dessa ou daquela forma. E aqui o que Emmanuel vai colocar para nós é exatamente isso, que o cérebro nada mais é do que um instrumento passivo, que vai ali canalizar as projeções do espírito. E tudo isso é o resultado do esforço que o indivíduo tem de interagir com o ambiente, com o local onde ele vive, de acordo com as experiências. E a gente vai lembrar então que hoje, por exemplo, essas associações de ideias dentro da psicologia moderna, elas são estudadas nas áreas, como a parte da cognição, essa parte da psicanálise. Então nós vamos trazer ali diversas teorias que vão falar, por exemplo, da relação entre o comportamento do indivíduo e a ideia, essa teoria de redes neurais, a estrutura do cérebro. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós vamos ter ali no caso da psicanálise de Freud, da freudiana, que vai falar para nós que todos esses complexos são aqueles conflitos do inconsciente. E principalmente ali, a gente já viu muitas situações em que é colocado que Freud focava muito na questão da sexualidade. Mas é sempre assim, conflitos inconscientes, aquilo que o indivíduo traz dentro de si e que acaba depois se manifestando no seu comportamento. E aí o que a doutrina vai trazer para nós, conforme Emmanuel apresenta, é exatamente que essas associações simplesmente refletem da atividade do próprio espírito, das experiências que ele tem do presente, como também de experiências que ele tem do passado, mas que tudo isso acaba depois se manifestando no seu comportamento, no ambiente onde ele vive. André colocou, acredito que é também orgulho, porque pensam que vão perder o conceito adquirido, mas é só acreditar-se como espíritos que somos todos nós. Sabe o que acontece, André? A gente já conversou várias vezes sobre isso, e vale sempre a pena se reforçar, até porque cada estudo para nós é um encontro novo, é um conjunto de ideias novas. As nossas ciências atuais hoje, muitas vezes parece que os comentários que a gente faz, são comentários que instigam o conflito entre aquilo que o Espiritismo apresenta e aquilo que as ciências trazem. E, na verdade, são dois conjuntos de ideias que caminham de uma forma muito próxima, principalmente da parte da doutrina espírita.
porque ela respeita muito aquilo que a ciência apresenta, até porque é resultado de um esforço muito grande, com pesquisas, com investigações, com técnicas que são aplicadas para trazer para nós esse conhecimento. Então, olhando da perspectiva da ciência, que como o próprio nome diz, ciência significa conhecimento, nós não podemos nos basear na fé. Então não dá para um cientista dizer assim, olha, eu acredito que, ou então eu tenho fé que, de acordo com a minha crença tal coisa. A ciência se baseia em fatos. E no caso, por exemplo, das ciências humanas, como é o caso da psicologia, que não dá para você pegar um pedacinho da consciência de alguém, dissecar e colocar no microscópio para você explorar, então você vai analisando a partir da visão de comportamentos. Só que no caso da psicologia, ela depende muito do estudo da estrutura biológica de um indivíduo. Ela não pode se basear apenas num ser abstrato. Ela parte de uma construção do indivíduo biologicamente. Esse indivíduo biologicamente, de acordo com da forma como ele se desenvolve dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, para depois analisar o seu comportamento. Então, toda a visão da construção de um indivíduo é baseado na sua estrutura biológica, no seu contexto social, depois vendo ali o seu desenvolvimento psicológico, para depois entender o seu comportamento. Então, quando nós falamos de espírito, nós falamos de algo que foge dessa cadeia, que não faz parte dessa cadeia. Então não dá para um cientista dizer assim, olha, eu estudei um cérebro lá no laboratório, que eu vi direitinho como é que é a estrutura dele, do que ele é feito, mas eu acredito no espírito. Como é que você vai vincular uma coisa com a outra, sendo que alguma coisa é positiva, no sentido de você ter resultados que são palpáveis, e o outro que é tão enigmático como é o caso do espírito, principalmente com a influência que nós temos das religiões atuais. Então, não é que os psicólogos se neguem, é que ainda a visão espiritual, pelo conhecimento que nós temos da humanidade, que faz ali com que o espírito seja uma posse das religiões e não um elemento neutro que possa ser explorado por todos os grupos, por todas as áreas de conhecimento. Enquanto o espírito for parte de um conjunto de crenças que as religiões hoje pregam, ele não vai ser estudado pela ciência. Porque é a mesma coisa você dizer assim, olha, eu quero estudar como funciona uma prece. Hoje o modo como ela é estudada é que o indivíduo, como se fosse ali um placebo, um pensamento positivo, um sentimento otimista, faz bem para ele, porque assim como as doenças, que são, muitas delas, que são resultados da somatização, é aquilo que o indivíduo vivencia no seu campo mental que reflete no seu corpo físico. Então ele está ali angustiado e de repente surge uma doença nele porque essa angústia fez com que houvesse uma diminuição, né, nos níveis ali do seu sistema imunológico, e ele acabou ficando doente. Então a gente vê que a prece ela é estudada dentro do campo mental. Mas a prece não é estudada como um mecanismo de comunicação com outra dimensão. Simplesmente porque essas ciências não têm esses elementos palpáveis para estudar. Não dá para você estudar, você não tem uma fórmula, você não tem uma forma, você não tem uma estrutura para estudar. É simplesmente uma questão de crença. Então para a psicologia é muito difícil. E como isso já não fosse o suficiente, como você colocou, ainda tem essa questão da competitividade, de egos. Porque dá a impressão, quando nós vemos os nomes dos cientistas atuais, por exemplo, nós pegamos assim nos cientistas da química, da física, da biologia, dá a impressão de que esses nomes hoje, que são registrados nos livros de história, são grandes heróis. E que todos eles, quando lançaram suas ideias, eram carregados nos ombros, aplaudidos e tudo mais. E na verdade não, na verdade era aquela coisa de um querendo derrubar o outro para mostrar que a sua ideia é melhor do que a outra. Porque existia uma cultura de que aquele que se destacasse ficava com os louros da fama, com todas as glórias. Então, na verdade, não era uma coisa simples. Basta a gente lembrar que quando, por exemplo, o Charles Darwin,
em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, lançou A Evolução das Espécies. Antes dele, havia uma corrida com o Alfred Wallace, que era outro pesquisador, para ver quem lançava primeiro, para poder ganhar fama, para ganhar um reconhecimento. E depois que Darwin lançou aquilo tudo, lançou aquele livro, ele foi altamente criticado pelos seus pares, não pela lógica, mas porque simplesmente muitos deles tinham ideias melhores que achavam que podiam ganhar mais fama. Então nas escolas da psicologia também é a mesma coisa. Quando surgiu Freud, quando ele lançou isso, ele não foi assim, nossa, o Freud falou, todo mundo disse amém. Assim como Jesus, na sua época, quando ele trouxe o seu evangelho, quantos e quantos outros messias surgiram naquela época para ganhar essa glória, para poder trazer ali, né, a revelação do mundo espiritual. Até mesmo essa semana saiu uma reportagem, por que Jesus deu certo? Sendo que havia outros messias naquela época. O que Jesus fez de certo que os outros não fizeram? Então a competição é algo da natureza humana. Então o ego, o orgulho, a vaidade fazem parte desse elemento. Então, da mesma forma que isso tudo é um estímulo para nos levar a esse conhecimento mais profundo, porque a gente sempre vai querer saber mais, seja porque eu sou uma pessoa muito generosa ou porque eu sou uma pessoa muito gananciosa e eu quero conhecer primeiro. Isso tudo são estímulos que nos levam a esse progresso. Só que muitas vezes eles acabam cegando. Porque eu quero a fama, eu quero a riqueza, eu quero o patrimônio, eu quero ter meu nome registrado na história. Então existe uma competitividade muito grande. E enquanto essas escolas ficam se debatendo aqui no mundo, cada uma apresentando a sua verdade, que a gente vai ter ali a psicologia transpessoal, vai ter a psicologia junguiana, freudiana e outros tantos nomes que tem aí, cada uma apresentando o seu jeito, é a mesma coisa que acontece com as religiões. Por que nós temos hoje tantas igrejas diferentes, tantas escolas espirituais diferentes? Porque cada uma quer ser a grande reveladora do mundo espiritual. Então a gente vê que a competitividade, a competição, faz parte da natureza humana. Não é no campo da ciência, não é no campo da religião, não é em qualquer lugar, é da natureza humana. Seja num campo de futebol, seja num ringue, seja num auditório, seja dentro de uma igreja, seja onde for. Só que enquanto a gente fica debatendo as nossas pequenas verdades, né? Pois é, Angelina, né? Mas na época, se nós pensarmos que Jesus ele era considerado um subversivo, né? Era aquele criminoso, tanto que ele foi punido por isso. Porque ele trazia ali uma ideia que era completamente diferente daquilo que era pregado pelo Império Romano. Então ele é um criminoso, então ele foi preso, foi castigado, né? Os judeus ajudaram ali porque viram que ele era alguém que estava trazendo ideias completamente diferentes daquilo que o judaísmo pregava, embora Jesus fosse judeu. E depois ele foi punido com a pena capital, com a pena de morte. Então assim, hoje nós vemos o ensinamento dele com todas as mudanças e interpretações que nós trouxemos, o entendimento melhor de tudo aquilo. Na época não era tudo flores como a gente via. Era bem complicado, né? Então é assim que a gente vê. Enquanto tudo isso vai acontecendo no campo das ideias aqui do nosso mundo e também no campo dos egos, nós vamos retardando essa necessidade de irmos além daquilo que o mundo material oferece para nós e começarmos a ver o mundo espiritual. O Mami colocou, né, sabido que pessoas positivas têm resposta melhor a tratamentos de uma forma geral. Mas o que se precisa diferenciar do efeito mental em relação à resposta espiritual. Então hoje o que é visto é apenas assim, o cérebro funciona melhor dessa forma, mas não pensando no espírito em si, porque o espírito não pode ainda ser estudado. Então existe ali algo bem interessante, que eu gosto bastante de olhar por esse caminho, que nós pensamos assim, as religiões surgiram a partir de ideias que algumas pessoas trouxeram, e o cristianismo não está fora disso, o cristianismo, o islamismo, o budismo e outras religiões, elas trouxeram uma ideia
apresentando o mundo espiritual ou apresentando o céu do modo como elas entendiam. E a partir dessa visão, começou-se a construir uma base filosófica, um conjunto de crenças, símbolos, hierarquias, tudo aquilo que compõe as religiões oficiais hoje. A doutrina espírita fez um caminho diferente. Ela começou primeiro a analisar os indícios das manifestações do mundo espiritual, através dos fenômenos. Então a gente lembra que Kardec despertou, ele teve a curiosidade desperta por causa dos fenômenos das mesas, e ele tentou de todas as formas encontrar uma resposta a partir da visão da ciência do mundo físico. Depois ele percebeu que essas inteligências eram uma realidade, e depois veio aquela pergunta fundamental, que foi o que deu início a tudo aquilo que nós conhecemos hoje como doutrina espírita. Quem são essas entidades? Quem são? De onde vêm? Como elas vivem? Por que elas vivem dessa forma? E aí começou a construir. Então a gente percebe que o Espiritismo ele começou por um caminho contrário. Enquanto as outras trouxeram a crença e a partir dessa crença construíram a sua base filosófica, o Espiritismo começou com uma investigação, dessa investigação começou a fazer as suas pesquisas e depois construiu a sua base filosófica. Então foram caminhos opostos. Esse mesmo caminho que o Espiritismo percorreu no início, poderia e somente poderá ser possível se também for percorrido por essas ciências humanas. Então não é um psicólogo começar a acreditar numa certa religião e a partir dali ele começar a trabalhar com a sua psicologia. Mas ele vai precisar começar uma investigação para entender que o espírito é uma realidade e a partir dali, independentemente de qualquer religião, por isso que o Espiritismo tem essa virtude, dele não ser uma religião qualquer, não dá para você dizer, eu acredito ou não acredito em Espiritismo. Não é uma questão de acreditar, estuda os fenômenos que você vai chegar na mesma conclusão. E faça suas próprias pesquisas a partir disso. Porque o fenômeno mediúnico é uma realidade, então ele tem que ser o ponto de partida quando esse grupo de estudiosos, de cientistas, pesquisadores, pegar todos esses médiums e começar a perceber que essas manifestações são reais. E depois de perceber que as manifestações são reais, passar, assim como Kardec fez, a estudar quem são esses manifestantes. Primeiro você estuda a legitimidade das manifestações, depois estuda aqueles que se manifestam. E aí você vai dizer, poxa vida, olha, eu não sei porquê, mas aquele indivíduo que se manifestou naquela comunicação, ele é de verdade, ele é real. Então vamos fazer aquela pergunta, quem são eles? E a partir dali começa então a construção desse campo de pesquisa, dessa área de pesquisa, a partir dessa visão da psicologia. Não a química, não a física, não a biologia, mas agora estudar realmente a personalidade, os indivíduos, os sentimentos, a inteligência, tudo aquilo que faz parte do campo de pesquisa da psicologia. Agora, por que isso não é feito? Porque eles estão brigando entre eles aqui, né? Pois é, mas ainda assim nós temos hoje métodos de pesquisa em que você tem a ciência da observação. Você tem a ciência prática do laboratório e você tem a ciência da observação, em que você observa fenômenos. Einstein, por exemplo, quando ele trouxe a teoria da relatividade, Einstein ele era considerado um grande cientista teórico. O que é o cientista teórico? Ele traz ali as suas observações, a partir dessas observações ele escreve suas fórmulas. Se você analisar o Espiritismo, você observa os fenômenos e a partir dali você escreve as suas conclusões. Então, enquanto as escolas estão procurando tentar entender a mente dos encarnados, sem explorar aquilo que vem além do cérebro humano, começar a entender o elemento espiritual, nós ficaremos restritos apenas dentro desse órgão. Tentando estudar cada curvinha, cada célula, cada substância que passa pelo nosso cérebro e não procura o espírito, porque ele é a origem de tudo. O cérebro nada mais é do que o veículo de comunicação. Então a gente estuda a mecânica, mas não estuda a essência, que é o mais importante. Mas vai chegar o dia em que isso vai acontecer.
Nós esperamos ansiosamente por esse momento, por esse encontro entre mundo físico e mundo espiritual, não a partir das religiões, mas a partir das ciências humanas, que são fundamentais. E até porque também, não apenas das ciências humanas, mas das ciências exatas também. Quando nós pegarmos, por exemplo, a física, estudando no campo das energias e no campo da matéria, tentar estudar os fluidos, tentar estudar essas energias, fazer pesquisas sobre quais são as suas frequências, qual é a sua intensidade, qual é a fonte dessa energia. Então nós teremos ali um campo aberto para pesquisar. Mas talvez a gente pense assim, olha, eu não quero entrar nesse campo, porque aqui no mundo físico ainda tem muita coisa para aprender. Então tá, vamos ficar aprendendo sobre o mundo físico. Mas o Espiritismo já está presente, já é uma realidade, mostrando para todo mundo, ó, tem mais coisa do que o mundo material, tá? Se nós queremos ficar presos apenas aqui estudando os elementos da matéria, ficamos. Mas enquanto isso, o Espírito é a nossa realidade, ela continua sendo, infelizmente ainda, eu não vou dizer ignorada, né, porque ela é uma preocupação, mas ainda ficando restrita a apenas alguns questionamentos, né, algumas áreas de interesse. Enfim, divagações, né, ideias que a gente vai lançando a respeito de tudo aquilo que o mundo espiritual tem para oferecer, especialmente no campo dessa área, né, de saúde mental, de sentimentos complexos, inteligências, habilidades, tendências de cada indivíduo, vícios, por que não? Crimes que acontecem, tudo isso tem origem no campo do espírito. E enquanto isso nós ficamos procurando no campo da sociedade, no campo da neurologia, no campo disso, no campo daquilo. Mas vai chegar um momento em que a gente vai conseguir ir além. Temos que ter paciência, né? Lembrando que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no momento em que nós estamos testemunhando. Só que tudo vai acontecendo no seu tempo. E nós temos que respeitar esse tempo. Assim como você não pode tirar uma fruta do pé antes que ela esteja amadurecida, ou você não pode exigir da criança um comportamento sem que antes ela também amadureça, nós temos que esperar que as ciências também alcancem esse amadurecimento. Especialmente quando nós falamos em ciência, nós falamos dos cientistas, dos seres humanos envolvidos nessas investigações. Assim como também as próprias religiões, que passarão a entender a realidade do espírito além das suas próprias crenças. E passarão a ver essa realidade. E assim também como o próprio espiritismo, não tenhamos essa pretensão de acreditar que o espiritismo está pronto. As bases foram lançadas, mas nós estamos apenas ali no alicerce ainda. Imaginemos, como eu já comentei com vocês, estudar o espiritismo no mundo espiritual. Deixar de falar apenas de teoria, porque o espírito tem forma, porque o espírito viaja com a velocidade do pensamento. Imagina a gente ali presente e vivenciando tudo isso. Nós vamos olhar aqui para o mundo físico e falar, meu Deus, como nós estamos ainda limitados, como é infantil o estudo que nós fazemos aqui, comparado com o estudo que é feito no mundo espiritual dentro das altas esferas. Então até o espiritismo também é um processo, porque tudo aquilo que vem acontecendo de desenvolvimento dentro do espiritismo não depende apenas dos ensinamentos dos espíritos. Depende da nossa compreensão e daquilo que nós vamos fazer com esse conhecimento. Porque assim como acontece em todas as escolas religiosas, nós temos ali espíritos de altíssima envergadura trabalhando junto a cada comunidade. Mas são os encarnados que têm que processar essas informações e fazer com que aqueles ensinamentos sejam aqui difundidos e também vivenciados aqui no nosso mundo. Então, enquanto essas grandes filosofias dependerem dos seres humanos que estão no mundo de provas e expiações, que estão ainda aprendendo tanta coisa, depende deles para poder desenvolver. Então, tudo acontece no seu devido tempo. O amadurecimento virá, né, gradualmente. Então, não adianta querer apressar. Não adianta tirar aquela banana verde do cacho esperando que ela amadureça logo porque eu estou com fome. Temos que ter paciência. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.
Paramos aqui na questão número 46, falando, né, sobre os complexos, falando sobre associações de ideias, e percebendo ali, né, que todas essas causas não estão nas células nervosas, como diz aqui Emmanuel. Mas antes disso são de responsabilidade das ações espontâneas do espírito, de acordo com aquilo que ele está vivenciando. No próximo encontro nós falaremos aqui também sobre por que